Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Silvana Coppola. Eu estou aqui hoje na página da Pintura Decorativa Brasil para dar a dica do dia. Nós, toda sexta-feira, apresentamos para vocês uma dica bem interessante de técnicas que vocês podem utilizar como reaproveitamento, né? Ou mesmo numa peça de pintura. Então, assim, a gente vai estar sempre dando uma dica interessante para vocês. E a dica de hoje é um reaproveitamento, né? E é algo que vocês podem utilizar também, não se vocês não tiverem, né, alguma madeira que esteja inutilizada e quiserem fazer também em madeiras novas e tudo mais, pode ser usado, tá? Mas a dica é para quem é que não tem em casa uma pintura que às vezes foi fazer um teste, não deu certo, não gostou de alguma coisa que fez, deixou a peça meio de lado, né? E não sabe mais o que fazer com aquela peça. Eu tinha aqui um pedaço de MDF que, se vocês forem olhar, olha só, bem de pertinho, ele tá todo marcado já. Que inclusive foi de uma dica que eu dei também, que nós fizemos, e eu não ia mais utilizar essa placa. Daí eu pensei, bom, vamos fazer alguma coisa para utilizarmos como um fundo, né? Para nós fazermos um detalhe de um fundo, de uma técnica diferente para ser reaproveitada. Então eu vim aqui dar uma dica hoje de uma madeira de demolição que eu costumo fazer e que as pessoas gostam muito. E como eu sei que a moda, está muito na moda a gente fazer esse estilo de madeira, né? Eu trouxe para vocês essa dica então, ok? Então olha só, eu vou utilizar, não sei se vocês já viram, mas existe um tipo de massa que você compra em material de construção, em casas de material de construção, em casas de ferragens, eu acho que tem também alguma coisa, assim, esse tipo de loja que você encontra variedades, né? Você vai encontrar essa massa para madeira, que ela já vem com uma coloração, olha. Essa aqui, por exemplo, é a cor embuia. Então, é para fazer pequenos reparos em madeiras, né? Por isso que ela já vem com a cor da madeira utilizada. Essa aqui é da cor embuia. Eu tenho também, que eu consegui encontrar, da cor jatobá. Olha só, é um marrom um pouquinho mais claro, tá? E tem uma outra que eu achei muito interessante, que eu consegui encontrar também, que foi esse verde TW, sabe? Eu já fiz várias técnicas legais com ele. Ele é uma massa, deixa eu apertar aqui um pouquinho, ó, tá vendo a coloração dele? Ela já vem colorida, tá? E essas massas são muito interessantes para a gente usar em algumas técnicas. Por quê? Vou explicar para vocês. Aqui eu dividir a minha placa em duas partes, porque essa parte aqui já está seca. Eu fui obrigada a fazer por causa de uma parte da técnica que eu vou utilizar para que vocês entendam melhor que a tinta tem que secar ao natural, ok? E eu vou fazer então deste lado aqui, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Nós vamos fazer a técnica aqui agora. Por que eu utilizei uma massa já com uma coloração e não usei, por exemplo, uma massa de modelagem ou uma textura acrílica, né? Por que eu não fiz isso? Porque é o seguinte, quando eu passar a massa aqui para fazer esses efeitos que eu fiz nesse lado aqui, ó, nós vamos passar com espátula essa massa e vamos deixar ele bem enrugado, tá? Para fazer esse efeito aqui que já está nessa tonalidade, porque aqui eu já pintei. Tá? Eu já deixei seco para mostrar depois a outra etapa para vocês. Por que eu não estou utilizando uma massa já com coloração e não posso usar, por exemplo, uma massa branca? Porque quando nós formos lixar, que é uma parte da técnica que vai acontecer aqui, quando a massa é branca, na hora de lixar, ela acaba, por mais que você pinte por cima, porque eu poderia passar a massa branca, pintar por cima e depois fazer o efeito da técnica. Mas quando eu começo a lixar, eu já fiz essa técnica e não deu muito certo,
quando eu começo a lixar, o que que acontece? Ela acaba parecendo branco. E não é o efeito que a gente quer, a não ser que você queira aproveitar esse efeito depois para envelhecer, tá? Mas para esse estilo de madeira aqui não foi o caso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora uma espátula, tá? E eu vou passar aqui, ó, vou pegar um pouquinho da massa, vou mostrar para vocês como ela é bem escurinha, ó. E ela é uma massa dura. Em relação à marca, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha só, eu vou passar essa massa aqui embaixo de uma forma bem irregular, bem diferente, para que ela possa depois ficar bastante, olha só, bastante enrugada, tá? Então, eu vou passando aqui, e enquanto eu vou passando, eu vou falando um pouquinho mais para vocês sobre essa textura. Como a gente tá, né, nesse período de quarentena, que não podemos sair de casa e tudo mais, eu, na verdade, só encontrei essa em um material de construção. Eu sei que existe, né, porque vocês podem me perguntar, mas Silvana, como é que eu vou conseguir fazer se na minha cidade não tem dessa marca? Existe uma marca chamada Viapol. Eu sei que a Viapol também tem essas bisnagas com essa textura, tá? Eles têm também. Então, você pode procurar na sua cidade, que eu acho que a Viapol é uma marca um pouquinho mais famosa. Eu não sei se essa aqui, a marca dela é Montana, ó. Massa Montana, aqui, ó. Tá? Depois eu posso até tirar uma foto para vocês e deixar junto lá, se vocês quiserem procurar, tá? Na cidade de vocês. Mas eu já vi também aqui no material de construção a marca Viapol, que ela é mais fácil de encontrar. Então, olha só, estão vendo que aqui eu passei várias texturas, né? Várias vezes a espátula, fazendo a textura bem bagunçada e tentando emendar com a minha parte lá de cima, né? Que eu vou jogar um pouquinho de tinta de cima para baixo para poder emendar, ok? Vou colocar agora a minha espátula na água para não secar, né? E passar um papelzinho nela. A gente deixa bem limpinho, olha lá. Prontinha, tá pronta para uso novamente. E agora eu vou secar a minha massa. Vamos ver aqui, prontinho. Passamos a mão um pouco para tirar o excesso, né, da massa. E agora, nós vamos passar a cera pátina, aqui a pátina cera da Acrylex. Eu usei a cor cobre incandescente, tá? Para fazer um efeito na parte de baixo. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos lixar? Então, essa cera, ela vai dar um efeito legal embaixo, depois quando a gente for lixar. Eu peguei aqui um pedacinho de malha, tá? Vou colocar um pouquinho da minha cera aqui nesse pedacinho de malha e vou passar, vou passar agora na minha peça, todinha aqui, tá? Passo por toda ela, vou passar um pouquinho mais para cima para fazer a minha emenda lá e vou cobrir toda a minha peça com essa cera, com a pátina cera da Acrylex na cor cobre incandescente, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho, já vou colocar direto aqui, ó. Isto. E vou passar por toda a minha peça. Podem ver que eu passei de uma forma mais exagerada, certo? Eu coloquei bastante cera, porque depois nós vamos usar a lixa para fazer um efeito na madeira. Só assim, olha, quando a gente quiser fazer um trabalho envelhecido e tudo mais, né? Só assim já fica muito bonito de ver o efeito na madeira, né? Na peça.
Deixa eu limpar um pouquinho aqui do lado agora. Isto. Prontinho. E agora, então, sem secar, sem nada, eu vou pegar um pincel para fundo, tá? Um pincel maiorzinho, não precisa ser nada... um pincel que vocês utilizam para passar fundo, tá? E vou passar agora a cor cerâmica da Acrylex. A cor cerâmica da Acrylex. Ele é um vermelho bonito, eu gosto bastante, principalmente quando eu faço técnicas country, tá? E eu vou só umedecer o meu pincel e trabalhar com ele levemente úmido. Não vou colocar água na tinta, nada. Por quê? Porque senão a tinta vai ficar muito transparente. Então, eu vou passar aqui, vou emendar lá com a minha parte de cima, olha só. Estou passando por toda a peça. E eu já deixei pronta a outra parte, por quê? Porque eu não vou secar. Por que que eu não vou secar? Por causa da cera que tá embaixo, né? Lembrem que a gente passou a parte na cera e que se a gente ligar, por exemplo, um soprador, um secador de cabelo um pouco mais quente, né? Ele vai acabar derretendo, manchando. Então, a gente vai tomar bastante cuidado para isso não acontecer. Como aqui eu não tenho muito tempo, né? Porque é um vídeo demonstrativo, eu deixei já a outra parte pronta, já seca, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, enquanto essa aqui vai ficar secando, ok? Olha lá, então eu fechei aqui, pintei com cerâmica e vou deixar essa peça secar agora naturalmente, tá certo? Quem tiver, por exemplo, um secador de cabelo, né, que seja mais frio, pode usar, não tem problema, tá? Olha só, aqui eu já lixei um pouco. Isso é que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo que aqui, se eu tivesse uma massa branca, olha só o que aconteceria. A massa ficaria totalmente aparecendo aqui, né? Porque eu desgastei bem e ela ficaria na cor branca. Então, a massa azul, a marrom, ela não permite que isso aconteça. Esses pontos mais claros aqui, que dão um certo brilho, essa é o efeito do cobre, que também dá uma tonalidade totalmente diferente na nossa peça. E isso fica muito bonito depois no final. Eu vou utilizar agora uma lixa, tá? A minha lixa aqui é 220, olha lá. Eu só cortei ela em pedacinhos para ficar mais fácil para lixar. E vou agora lixar a minha peça. E eu quero mostrar para vocês o brilho que isso vai dar em alguns pontos, tá? Eu vou até desgastar um pouquinho, olha só, nas partes, né, que estão mais em relevo, eu vou lá e lixo com mais força, tá? E vou passando tudo por aqui. Prontinho. Vou passar um paninho agora para tirar o excesso. Tirar o pozinho da minha peça, né? Prontinho. Olhem só como ela tem esse reflexo. Vamos ver, vamos deixar focar aqui. Olha como ela tem esse reflexo, né? Meio brilhoso embaixo, certo? Ela fica com esse efeito levemente brilhoso. E aqui, em alguns lugares, aparece a cor da massa. Isso vai depender da quantidade que você colocar, né? Vai aparecer uma cor um pouco mais escura, que é o do nosso marrom, da massa marrom, que, ó, aqui vocês, tirando um pouquinho da luz, vocês conseguem ver bem o quanto do marrom apareceu, tá? Agora, nós vamos usar por cima dessa técnica para finalizar um betume chamado Mahogany. Alguns chamam de mahogany, outros chamam de mahogany, eu não sei qual é a pronúncia correta. Mas, a princípio, esse betume eu gosto muito, esse envelhecedor, tá?
Nós vamos utilizá-lo agora, passando por cima e envelhecendo. Para envelhecer esta peça, nós vamos trabalhar o betume um pouco aguado. Não vamos passar ele puro na peça, tá? Nós vamos passar ele levemente aguado. E eu vou mostrar aqui para vocês como mais ou menos vai ficar a textura dele. Olha só, vou passar aqui com um pouco de água. Tá vendo que eu passei ele bem aguado? Olha só, eu vou passar e vou vendo como eu quero. Nas partes aonde nós temos o cobre, ele vai dar uma leve amarelada. E aonde está o marrom, que é a massa, ele vai escurecer bem. Olha só. E ele vai dar um efeito muito interessante. Vejam só. Vamos pegar mais um pouquinho. E aí vai de gosto, tá, gente? Eu tô fazendo a princípio bem aguado, porque eu quero ver como é que fica, tá? Mas eu posso depois olhar e dizer assim, eu não gostei, eu quero um pouquinho mais escuro. Então, eu vou lá e escureço mais, que é o que eu vou fazer agora, porque eu achei que ficou muito claro. Lembre-se que aqui já está seco a minha cera, então não tem problema que eu coloque o soprador, tá? Do outro lado ainda está secando, por isso eu não utilizei, né, o soprador naquele lado. Olha só, vou de novo com o Mahogany um pouquinho mais forte agora. Trabalhei ele aguado, mas também continua aguado, só que com um pouquinho mais, tá? Olha lá, agora sim eu gostei do efeito, gostei do resultado. Antes eu tinha colocado muita água nele. Então, vocês viram que dá para consertar, certo? Se vocês tiverem passado muito Mahogany, coloquem mais água. Se tiverem passado menos Mahogany, né? Pouco no caso, vocês voltem e repitam a técnica, ok? Vamos ver aqui, terminando. Olha lá. Eu vou puxar um pouquinho assim, porque como eu vou fazer a emenda da minha placa, eu não quero que depois fique marca. Se bem que eu vou lixar ali, né? E vou puxar depois. Olha só. Tá vendo como fica legal? Ele fica, o cobre dá um efeito envelhecido no final, meio amarelado, e as partes marrons da massa que nós passamos embaixo ficou levemente escurecida. Mas tem um detalhe aqui importante, né? Nós vamos secar novamente e eu já explico para vocês. Um detalhe muito importante a ser visto agora. Olha que efeito legal que ficou a nossa madeira, certo? A madeira, o betume da Acrylex, o Betume Colors, quando ele está seco, ele geralmente fica levemente brilhoso, olha só. O efeito dele é que eu tenho uma luz para iluminar um pouquinho, tá vendo como dá um brilho? Vou aproximar aqui para vocês verem que ele tem um certo brilho, certo? Então assim, ó, pra gente tirar esse brilho, nós vamos passar, finalizando com podemos passar ou a cera incolor, tá? Ou um verniz acrílico por cima, para tirar o brilho da peça. Então, eu vou usar o verniz Acrylex fosco, ok? Para nós podermos tirar o brilho. Vamos tirar o brilho, então. Isso, assim, vamos passar por cima de tudo, tá? E pode ver que eu tô passando de várias formas. Por quê? Porque depois eu vou vir com um rolinho, eu venho com um rolinho e passo para tirar as marcas, ó. Um rolinho pequenininho da Pigmeu, né? Eu venho aqui e tiro toda
a marca da pincelada. Olha lá, venho, passo uma segunda, continuo passando aqui, vou secar com o soprador ou secador de cabelo também um pouquinho mais frio, ok? E vou passar por cima da minha peça a segunda mão de verniz. Prontinho, olha só. E agora vocês podem ver que a minha peça já perdeu o brilho, né? Ela virou, sim, uma madeira de demolição, certo? E agora eu posso colocar um aplique aqui em cima, uma frase, posso colocar uma placa e trabalhar a decoração. Quando eu tiver com a minha peça pronta, eu mostro para vocês, ok? A finalização total. Tiro a foto e marco nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ela fica um efeito de madeira de demolição muito interessante, que vocês vão poder trabalhar outras cores, fazer de várias formas. E até se vocês encontrarem massas de cores diferentes, também dá para a gente trabalhar em tons esverdeados, né? Em tons de marrons claros e fazer outros efeitos maravilhosos, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, ok? Compartilhem e até a próxima sexta-feira com uma nova dica. Fiquem ligadinhos que na página nós também teremos outras novidades chegando. Não percam também o Artista da Semana, que toda semana também traz uma dica especial para vocês. Ok? Beijos e até a próxima sexta!